Lá, então. Então, pessoal, um bom dia. Bem-vindos, então, oficialmente ao nosso ForcePoint Cybersecurity Tuesday, o FCT, a edição número 4, e hoje a gente conta com a presença e a participação aqui do Marcos Ventura, Solutions Architect na Ingram. Bom dia, Marcos, tudo bom? Bom dia, Gustavo, tudo bem? Vamos falar do ForcePoint One hoje, então, né? É isso aí. Edição número 4, vamos falar do ForcePoint One. A gente está trazendo o tema de novo, justamente para, enfim, mostrar algumas outras visões aí, né, com a contribuição aí sua, né, Marcos? E falar de novidades, né, pessoal? A gente teve algumas mudanças aí nos últimos dias de licenciamento do ForcePoint One, né? Não mudanças, mas acho que novas possibilidades, eu diria. Então, a gente vai falar disso no final. E como a nossa cadência aqui pede, né? A gente vai fazer apresentação, vai fazer demos, né? Que eu acho que sempre agrega para todo mundo, né? E a gente visualizando, a gente consegue ter mais noção, consegue ter mais, né, visão do que a gente pode falar, que a gente pode Acho que mostrar, né, Marcos? até para você ver a simplicidade da solução, né? Eu acho que Exato. isso que realmente causa um impacto positivo bastante interessante, né? Muitas vezes você fala de cybersecurity, você imagina aquela coisa Monstro. complexa, né? Monstro. E vocês É, vão ver que a maneira como o ForcePoint One foi projetado, foi desenhado, é uma maneira muito intuitiva, muito interessante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, quem ainda não viu, né? Vão gostar dessa estrutura muito simples, muito intuitiva de você criar as policies e simplesmente selecionar e definir o que vai ser feito e o que pode ser feito, enfim, muito intuitivo. é isso aí, é isso aí. Vamos lá. Pessoal, peço aí para quem tiver perguntas, enfim, quem tiver dúvidas, mandem no Q&A, né? O método aqui que a gente vai visualizar as perguntas. No chat a gente acaba se perdendo, né? Porque tem muita conversa, mas se puderem, mandem no Q&A, que é mais fácil aqui para a gente olhar, né? Legal. E como a gente já fala sempre aqui no FCT, a gente, na ForcePoint, tem essas três bolas, né? As bolas cheias aqui. Eu não sei porque está passando aqui automático o meu slide, mas as três bolas aqui, elas representam aqui as soluções que hoje a gente endereça como nossos principais diferenciais, pilares aqui na ForcePoint, né, Marcos? E a gente já conversou sobre o DLP Enterprise, a nossa solução aí, acho que robusta, né, de prevenção de vazamentos, liderança do Gartner. Acho que o pessoal conhece bem aqui, a gente tem isso em bastante clientes, né? A gente falou também semana passada da bolinha aqui da esquerda, né? Que é o Firewall, né? Então, Firewall, SD-WAN, demonstramos, conversamos, é uma solução que a gente tem dado bastante foco também, né? Mas o ForcePoint One é o que a gente vai falar hoje, né? Acho que é um pilar aqui bem importante, porque é um movimento que a gente vê hoje, né, Marcos, de segurança, como você comentou, simplificada, convergindo em nuvem, indo numa tendência de mercado aí de um modelo cloud híbrido, né? Sim, ele convém só ressaltar que ele veio para complementar o portfólio de soluções, né? Então Exato. ele complementa o que já era entregue, né, que já estava sendo entregue há vários anos pela ForcePoint, né? É uma Sim. evolução, né, sem dúvida, fechando, né,
esse atendimento pleno à estrutura de nuvem híbrida, enfim. Perfeito, perfeito, é Toda isso essa aí. abordagem de segurança que vocês vão ver agora, principalmente a partir desse slide aí. Exato, é isso aí. E é o que a gente, né, comenta aqui. Acho que esse slide acaba, na verdade, essa figura, né, acaba representando bastante a passagem, né? Ou seja, antes a gente via, né, esse modelo, né, de perímetro como um castelo, né? Então, todo mundo dentro de um perímetro, todo mundo, né, o perímetro que é a empresa, ou seja, com como é que fala, um fosso, né, de contenção ou de segurança, e o que está dentro está protegido, e, enfim, ninguém entra, ninguém sai, mas isso já não é, isso, a gente já não está mais com esse conceito, né, Marcos? A gente está mais já com o passado, toda a questão de pandemia, a gente vê as empresas nesse modelo mais híbrido, mais trabalhando de qualquer lugar, né? Porque não só as pessoas estão trabalhando fora dos escritórios, né? Ou seja, não mais dentro do castelo, né? Antigamente todo mundo atravessava o fosso, entrava no castelo e trabalhava lá, protegido pelo fosso, né? Uhum. Então, essa era a estrutura de perímetro, né? Então aqui, ó, aqui dentro eu estou protegido, eu não vou sofrer nenhum ataque, né? Faz um bom tempo já que não é assim, né? Nós estamos Faz, trabalhando em verdade. casa, enfim. Até antes da pandemia já existia iniciativas de trabalho remoto, não tão, né, forte como teve que ser, né, durante a pandemia, por motivos óbvios, mas de qualquer maneira, não apenas o usuário está fora do perímetro, mas também os dados estão fora do perímetro. Né? Então, esse também Exato. é um ponto, né, é um ponto importante. Né? Quando a gente fala dessa nova abordagem, a gente está falando não apenas de quem está acessando, né, mas também os dados que estão sendo acessados e armazenados. Né? Não necessariamente eles estão dentro do castelo, né? Eles podem estar em outros É. castelos, né? Enfim, Os essa é aliados, né? enfim, às vezes nem tão aliado, mas enfim, não é o caso. Não, mas os dados estão em todos os lugares. E Exato. outra, quando as pessoas saem da fortaleza, né, elas, obviamente correm mais riscos, né? Então, a gente tem que proteger aí esse pessoal que está fora, né? Está acessando esses dados, né? E, obviamente, os criminosos miram aonde está mais vulnerável, né? Sempre as pessoas são as mais vulneráveis, né? Então, a gente tem que estar olhando o perímetro pessoa, eu diria, não o perímetro mais castelo, né? Então, as empresas aí, grande parte já foi vítima ou é vítima ainda de algum ataque ou de algum tipo de cybercrime, né? Então, a gente tem que olhar para esses pontos, né? Porque os dados já não estão mais no mesmo local, né? Bom, a gente a gente via uma abordagem meio que, vamos lá, todo mundo tem que se conectar a uma matriz, né, para navegar ou para acessar alguma aplicação em nuvem. Então, a gente tem que conectar escritórios remotos, os usuários remotos têm que se conectar via VPN lá na matriz, né? A gente via muito isso, né, Marcos? Vamos todo mundo se conectar num ponto central para acessar alguma coisa, né, para ter algum acesso, né? E na verdade, assim, o que acontece é que isso a gente tem que sair desse modelo porque as pessoas já estão fora desse perímetro, né? Então há esse movimento, na verdade, né? Mas aí a gente se depara com outro tipo de situação, né? Ou seja, alguns competidores até têm esse tipo de, ó, vamos todo mundo se conectar aqui num ponto de presença, vamos se conectar no data center, para aí a gente poder disponibilizar esse acesso para alguma aplicação em nuvem. A gente tem alguns problemas sérios
de gargalo, de performance, né? Quando esses usuários remotos se conectam a alguma nuvem para poder acessar alguma outra aplicação, né? Então, você saiu de um problema, entrou em outro problema, né? Exatamente. E a ideia com Forcepoint One é que a gente o quê? A gente se livre de todos esses problemas, né, na verdade. Como? Que a gente possa oferecer essa conectividade e a segurança para que as pessoas, usuários remotos, escritórios remotos, enfim, possam acessar as aplicações em nuvem, navegar na internet, acessar as aplicações em data centers, as aplicações privadas, de uma forma segura, né? Mas com a conectividade e performance e acessos aí mais, né? Algo mais centralizado, né? Mas com segurança e uma performance adequada, né? Sim, sim. E um ponto que é muito importante também é o custo de gerenciamento, né? E a complexidade de gerenciamento, se você não tiver uma ferramenta que seja que traga uma unificação desses vários desafios aí de atendimento às bordas, né, e de atendimento às nuvens, né. Por isso que Forcepoint One ele está num momento bastante bom de aceitação no mercado, porque ele endereça essa necessidade, né? Até tem um estudo que foi feito durante a pandemia, né, no final de 2021, o Gartner fez uma pesquisa com relação à questão de ferramentas de segurança, né? Então ele fez um questionamento entre profissionais da área de segurança em todas as continentes, né, em todas as regiões, e ele levantou que existe uma tendência, né? Na verdade, ele recomenda que as empresas migrem para soluções que sejam consolidadas, né? Que você tenha uma solução que tenha uma consolidação, uma visão única, porque senão você vai ter muita dificuldade de gerenciamento e custo, né? Custo de gerenciamento, e nessa dificuldade você vai acabar permitindo, né, um ataque, né, pela demora na resposta em identificar uma ameaça, enfim. Verdade. Isso aí vai gerar brechas, né? Então está gerando aspectos de fragilidade que não podem ser tolerados, né? Existe um custo financeiro muito alto, né, com relação a isso, até a questão de atendimento à compliance, a imagem da empresa, enfim. Sim. Então é importante, né? É importante você realmente ter uma ferramenta de segurança que seja unificada, que seja simples de trabalhar, para que você não perca tempo, esteja 100% do seu tempo estando coberto por essa ferramenta. Né? Perfeito. É isso, né? Que a gente possa centralizar, gerenciar e fornecer, né? Segurança. Acho que para os principais pontos aonde estão dados, né? Ou para onde passam os dados, né? E a gente não pode deixar de citar, né? Acho que um conceito de Zero Trust, né? Eu acho que é um conceito que hoje a gente vê que é muito forte e a gente precisa ter isso colocado na solução, porque não dá mais para a gente deixar, como você falou, né? A pessoa, às vezes, por falta de resposta ou para muitas ferramentas para gerenciar, não dá mais para deixar isso muito em aberto, né? Ou seja, vou dar o acesso e deixar lá o acesso. Não, eu tenho que aplicar o conceito de Zero Trust, zero confiança, tenho que aplicar políticas explícitas para os usuários, o que deve acessar, o que não deve. Porque quando a gente deixa isso sem gerenciamento ou sem algo explícito, a gente acaba dando brechas, né? Então, isso é simples da gente fazer. Segurança
com ForcePoint One pode ser simples, né? Não precisa ser um bicho de sete cabeças, que é o que é a proposta que a gente vai mostrar aqui na demo, né? E o ForcePoint One, vamos discutir em 3 pontos, né, Marcos? Primeiro, vamos falar assim, dos acessos às aplicações em nuvem e como a gente controla isso, que é a questão do CASB, né? E eu vejo que os usuários, né, eles acessam as aplicações e os dados da empresa, eles têm que acessar, fato, de algum lugar, da onde esteja, precisa ter rápido acesso à informação. Hoje a gente vive um mundo assim, né? O rápido acesso à informação. Então, ele vai usar do seu dispositivo pessoal, do seu smartphone, do tablet, do seu próprio computador, e isso acaba sendo um problema, porque ali a gente tem risco de ameaças e de vazamento, né? A gente sai fora do controle da empresa, né? Então, esse é um ponto, né? Como que a gente controla isso, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Isso E tem que ser endereçado e a tua demo vai mostrar isso de uma maneira bastante interessante. Vai ser fácil de verificar isso na demo. Exato, porque a gente tem que falar claro, a gente vai proteger os dispositivos da empresa, né? Aquele que a gente gerencia, sim, mas os não gerenciados também é importante aqui. Então, aí que entra o CASB, né? Então, é um controle de acesso a essas aplicações, né? E uma proteção a esses acessos às aplicações em nuvem. Então, esse é um dos pilares do ForcePoint One, né? Depois, assim, a gente tem o SWG, né? O famoso Secure Web Gateway, né? Então, a gente poder fazer um filtro de acesso aos sites, ao conteúdo, né? Aquele conteúdo que os colaboradores estão acessando, né? Então, aquilo que o cara está acessando, né, Marcos? Ele pode ser um conteúdo que vai contra a produtividade, né? Uma coisa nesse sentido, e que pode trazer risco, né? E ameaças também, né? E também pode ter o conteúdo mesmo inapropriado, né? Que aí é mais perigoso ainda, né? E opcionalmente a essa camada, você pode ter o RBI, né, que é o Remote Browser Isolation. Boa. Onde você também cria a possibilidade do usuário acessar um site não apropriado, né, mas de uma forma completamente isolada, né? Você vai criar um isolamento daquela seção de browser, de maneira que ele vai, se ele acessar algum malware ou qualquer outro tipo de risco que ele esteja exposto naquele acesso, vai ficar controlado, né, naquele sandbox, vai ficar isolado, não causando a propagação para dentro da empresa, né? Então, é uma opção, né, um add-on que você pode configurar em cima do SWG. Tá? Perfeito, né? Como a gente está falando de conteúdo perigoso, ameaça, a gente tem que falar de uma segurança em camadas, né, Marcos? Como você colocou. Então, análise de malware é importante, e a gente consegue entregar aqui também, mas o RBI, o Remote Browser Isolation, é uma camada a mais, né, de isolar, né, de proteger, né, e a gente sai daquele discurso de bloqueia ou não bloqueia, né, vamos fazer uma camada que o usuário possa acessar, mas que a gente forneça a segurança, né. Então, isso está dentro do RBI, ou desculpa, está dentro do SWG, né, o RBI, né. Exato. E o ZTNA, né? O ZTNA, o Zero Trust Network Access, né? O ZTNA ele veio para cobrir ou para, eu diria substituir, talvez, né? Mas para adequar, melhor dizendo, o acesso à aplicação, né?
Acho que não sei se você lembra, né, Marcos, mas na pandemia o que aconteceu, né? Tinha que se resolver o problema de acesso. Então foi todo mundo para casa e vamos dar acesso para todo mundo, não foi isso? Sem Você viu dúvida. isso nas empresas, né? Eu acredito. Tudo via VPN, né? E aí vai tudo via VPN, vamos dar acesso para todo mundo. Resolveu? Resolveu, era o que precisava. Mas aí vem, a gente começa a colher frutos disso depois de um tempo, né? Ou pouquíssimo tempo, né? Porque quem está atacando não espera muito, né? Então já foi pegando VPN, foi se, é, pegando o uso da VPN, essas máquinas estavam remotas e já foi infectada as máquinas para que Exato. se usasse dos privilégios da VPN para acessar a rede Exato. interna e O proliferar, né? problema é que a gente foi trabalhar remoto, mas na mesma arquitetura da Fortaleza e do Fosso, né? A gente É estava boa. no mesmo desenho, a gente estava no mesmo desenho antigo, né? Esse é um problema que gerou uma certa fragilidade que foi explorada, né, bastante, né, durante a É, pandemia e agora está sendo mitigada aí com mudanças de topologia, novas ferramentas, né? E o Forcepoint One ele endereça exatamente essa nova abordagem. perfeito, perfeito. É aí que vem o ZTNA, né? O conceito de Zero Trust, zero privilégios, para um acesso direto a uma aplicação dentro do data center do cliente. Então, cara, quer acessar aquela aplicação dentro da rede? Peraí, vamos dar um acesso só para aquele usuário, só para aquela aplicação, sem abrir e expor tudo como a VPN faz. Tá? Então, resolve-se bastante coisa nesse sentido, né? Bom, e pegando essa questão de simplicidade, né? Acho que a gente pode colocar assim o Force Point One, a gente fala que é o 3-2-1, né? Uma forma rápida de lembrar e de entender os recursos do Force Point One, né? Então, por que 3? Tá fácil, né, Marcos? A gente acabou de falar dos 3, né? Então, vamos proteger as aplicações que estão em cloud, com CASB, né? É, controlar esse acesso às aplicações, né? Saber quem está acessando e controlar principalmente os dados que estão ali dentro, proteger os dados que estão ali dentro. Né? Web, SWG, né? O Secure Web Gate, Web. Né? Então, para controlar o acesso àquele conteúdo inadequado, né? Mas também proteger os dados que possam sair por esse canal que é o web, né? É o caso, por exemplo, de mandar alguma coisa no chat de uma rede social. Pode acontecer, né? Não sei se você já pegou algum Sim, caso assim, sim. mas é uma questão. E aplicações privadas, né? O Private Apps, o ZTNA, que é a gente conseguir controlar e só dar o acesso e aquela aplicação específica dentro de um data center. Né? Esse é o Só, 3. exatamente, só Pode falar. pontuando, é importante a gente ressaltar que esses três pilares aí, né, essas três fontes, né, de aplicações de dados, elas são definidas como os três serviços, né, definidas pelo Gartner, como os três serviços que compõem o Security Service Edge, né, o SSE. Né? Boa. É, Então, essa é uma definição já recomendada, né, estudada, né, e referenciada pelo Gartner como um modelo de abordagem de segurança para tratar a computação na borda, né? Você garantir a segurança no uso do Edge, né? Então, a solução Forcepoint One ela está completamente aderente a esse padrão proposto pelo Gartner e então assim é o que tem de melhor hoje para você implementar um SSE, né? Ele já é perfeito. construído para, para entregar para você uma solução de Security Service Edge. Tá?
Perfeito. Ou seja, a segurança já na borda, né? Já em nuvem, né? Então, sim, né? Acho que o SSE é uma derivação, ou seria uma disciplina, uma parte do SaaS, enfim, né? Entende-se de várias formas, mas de fato é isso, né? É a gente poder entregar segurança convergindo em nuvem, né? E a segurança aqui, nessas três camadas, então a gente falou de três, né? A abordagem 3, 2, 1, o 2, né? Segurança em duas direções, ou seja, manter esses caras, os criminosos, os invasores, fora, certo? Então, que não toquem, né, nos meus dados ou que não toquem nos usuários, né? Então, manter isso fora. Como que a gente mantém esses caras fora? Com, como você comentou, né? Então, a gente tem sandbox para analisar, né, malwares mais avançados até nessas camadas aí do 3, né, do Cloud, Web, Private Apps. A gente tem o Remote Browser Isolation, que a gente comentou, né, uma forma de isolar aquele acesso ao conteúdo na web, né, só fazer um streaming daquele conteúdo que está sendo acessado, isso evita que códigos maliciosos sejam carregados lá na máquina do cliente. E o CDR, o Content Disarm Reconstruction, né, que é uma forma da gente sanitizar um documento, um arquivo que está sendo baixado. Né? Então, sanitizar, né, limpar tudo que não é daquele documento original, daquele documento, uma imagem, PDF, coisas do tipo. Vamos tentar mostrar isso aqui na prática, né? Mas isso é formas da gente manter o cara fora, né? O cara, o invasor fora, né? E manter os dados dentro, né? Acho que é a outra direção de segurança, certo? É o Então, DLP. aí é o DLP, perfeito. O DLP. Prevenir o vazamento, né? Prevenir o vazamento. Aí está bem claro que é o DLP. Aí sem muitas voltas, né? E porque é uma plataforma, né? Como até você falou, né, Marcos? É uma forma de simplificar e é uma forma de segurança simplificar também, né? Sim. Que, como você comentou, vamos sair daquele monte de solução, de segurança, enfim, de administração, e vamos simplificar isso com uma plataforma, né? Totalmente zero trust, né? Com um conjunto de políticas uniforme, né? De uma forma uniforme, a gente gerenciar tudo isso, né? Então, esses três conceitos, ou melhor, esses três verticais, né, do Force Point One, colocamos em detalhes aqui para a gente discutir, Marcos. Então, assim, qual que é a ideia, né? Mostrar um pouquinho aqui. Opa, acabei passando aqui sem querer. O mouse está meio. Vamos lá. Primeiro, falando mais a fundo do Secure Web Gate, né? Uma forma da gente filtrar o acesso a sites, né? Colocar o DLP, prevenir o vazamento, colocar a proteção de ameaças, né, para aquela site que está sendo acessado, aquele conteúdo que está sendo acessado, né? Olhando a reputação de sites, né, ou a reputação dessas páginas, isso torna a segurança para essa navegação mais efetiva, né, Marcos? Sem dúvida, sem dúvida. E depois o CASB, né? O Cloud Access Security Broker, né? Então vamos proteger tanto as máquinas, vamos proteger o acesso, né? Vamos melhorar o nossa fala, né? Vamos proteger o acesso às aplicações e ao conteúdo das aplicações em nuvem, tanto para as máquinas que são gerenciadas pela empresa, quanto para as máquinas que estão fora da empresa, né? Ou dispositivos de terceiros, ou o famoso BIOD. Exato, é isso que eu comentava, o chamado BIOD, né? Que é o seu Exato. notebook ou algum celular ou um laptop ou qualquer coisa
do próprio usuário que está sendo plugado ali e não necessariamente ele vai receber uma instalação de um agente do Forcepoint One. Ele vai ser tratado de uma forma agentless, sem a instalação de agente. Exatamente, exatamente. A gente tem uma tecnologia, uma arquitetura voltada para o agentless, como você comentou, para dispositivos não gerenciados, para justamente manter o dado protegido naquela aplicação em nuvem, evitar o vazamento, enfim, controlar esse acesso, mesmo desses dispositivos que a empresa desconhece, né? E também saber quais dados a gente tem na aplicação em nuvem, né? Então, a gente tem formas de integrar via API, né? Então, fazer a interface ali de comunicação entre o Forcepoint One e aquela aplicação em nuvem, para que a gente possa saber que dados tem ali armazenados nessas aplicações em nuvem. Vamos mostrar isso também. Um diferencial de tecnologia é o proxy reverso da Forcepoint, que tem um diferencial no mercado, né? De patente, enfim. Tem uma série de... as coisas não são gratuitas, né? Você não faz uma coisa... essa simplicidade que você vê na interface não quer dizer que não existe uma baita complexidade de código, de engenharia que foi feita para disponibilizar isso, né? Então, existe muita tecnologia embarcada, principalmente nessa camada de CASB, com esse proxy reverso aí, que se diferencia no mercado pelo desempenho e pela efetividade. Boa. É isso mesmo, a gente tem realmente tecnologia proprietária, né, que vai trabalhar nessa parte de agentless e fazer esse reverse proxy, que eu vou mostrar para vocês, não é uma forma da gente redirecionar para que os dispositivos passam por dentro da nuvem do Forcepoint One, né? E o Zero Trust, né, que é a gente realmente poder controlar o acesso e proteger o acesso às aplicações internas, né, dentro da empresa. E dar esse acesso direto àquele usuário específico, de qual aplicação vai acessar ali dentro, né, sem a necessidade da VPN que abre ali para conectar qualquer coisa dentro da rede interna, né? E tira-se gargalo, né? Melhora a performance desse acesso também. Tem várias, além de segurança que o ZTNA traz, acho que tem mais até pontos positivos, né, nesse sentido. Sim. Bom... E ele também aproveita... Opa, desculpa. Não, nada, o Zero Trust, ele também faz... Vocês vão ver na demo, ele faz uso das mesmas políticas que você vai definir para o CASB, né? Então, isso facilita também a administração, né? É bastante simples para você criar uma política de Zero Trust, porque ele usa o mesmo jeitão de uma política de um CASB. Tá? Boa, é isso mesmo. Então, é mais um ponto positivo na simplicidade de você criar as políticas e visualizar essas políticas. Até já aproveitando, né, que a gente está nessa parte, né, da conversa, e é isso, né? Então, aqui na plataforma do Forcepoint One, que está toda em nuvem, né, a gente tem essa possibilidade de ter as políticas todas de forma uniforme, né, num mesmo painel de gerenciamento, né? Então, esse acesso e essa forma de visualização permite que a gente possa ter de uma forma simples, já aplicar essa segurança. Então, como o Marcos está comentando, né? A gente tem, por exemplo, políticas de aplicação à nuvem, que é o CASP, mas a gente tem aqui o ZTNA também, com o mesmo jeitão, como o Marcos comentou, que foi bem usado. Né? É o mesmo jeitão aqui. Então, vamos lá, vamos aplicar uma regra específica para usuário específico, vamos aplicar DLP, né? E qual ação a gente vai tomar? Vamos aplicar um DLP aqui no CASB, né? Então, de uma forma simples, a gente vai adicionando essas regras de DLP. Vamos aplicar o DLP também no ZTNA? Vamos, né? Temos aqui uma aplicação
vamos colocar aqui um DLP também nessa aplicação que a gente está acessando pelo ZTNA. Vamos fazer essas formas de acesso mais seguras, né? Então, essa é uma primeira abordagem, né? Inclusive, o SWG também está aqui, né? Com uma política do mesmo jeito, né? Então, todas as caixinhas aqui, tem cada grupo de aplicação, ou no caso do SWG é um dos pilares, a gente tem uma caixinha aqui, tem políticas aqui dentro, né? E a gente vai fazendo umas regras de cima a baixo, né? E vamos direcionando isso, né? E falando do SWG, né, eu acho que vale a gente discutir, né, por quê, né, ou quais os casos de uso, né, que a gente pode definir com o SWG, né. Acho que a gente comentou bastante, né, mas acho que vale. Aí você me complementa, Marcos, mas acho que vale a gente proteger esse acesso, né? Acho que vale mitigar, né, os riscos aí desses acessos aos conteúdos inapropriados. O que mais você vê com o SWG aí como caso de uso? Eu já tinha comentado, né, mas novamente a questão Vamos reforçar. do RBI, né, do Remote Sim, Browser Isolation, claro. tá? E você pode também ter outros módulos opcionais, né, que é o tratamento de malware, né, que você também pode colocar aí também, né, Exato. Um reforço na segurança, né. E tem um ponto que é importante também, falar da questão do desempenho, né. Por que que o desempenho da solução, a gente já falou mais de uma vez aí que ela entrega uma experiência rápida para o usuário, né? Uhum. Porque ele é implementado na nuvem AWS, ele tem mais de 300 pontos de presença, né? Bem Estou lembrado fazendo também. um spoiler aqui, tá? Na verdade, roubando um bullet Nada. do último slide lá, mas enfim, só Te no contexto reforça. de lembrar que a solução ela tem que ser confiável, né? Então, a questão de ter mais de 300 pontos de presença na nuvem AWS significa que ela vai atender, né, de uma forma bastante plena a questão da confiabilidade, 99,99 de disponibilidade, né? Sim. E também vai trazer rapidez, né? Vai trazer rapidez Verdade. porque você não tem, ele vai encontrar rotas, né, apropriadas, né? Caso você se conecte num ponto de presença que não tá bem, ele automaticamente vai direcionar para um outro, né? Boa. Enfim, isso ele tem essa capacidade embarcada, né? E o proxy Perfeito. reverso que a gente já comentou, né? Que realmente ele possibilita o uso de agentless, né? E também a questão do desempenho desse proxy reverso. Tá? Isso para o CASB, né? No Secure Web Gateway, eu destacaria também aqui um ponto que a gente não falou ainda, visibilidade Shadow IT. Né? Shadow IT, porque bem lembrado. Quando está com a gente lá fazendo a parte de proteção, a gente vai trazer a visibilidade desse conteúdo acessado. Né? Então, por exemplo, vou mostrar aqui essa questão, né, do Shadow IT, por exemplo. Né? A gente pode ter aqui uma visibilidade de que tipo de conteúdo está sendo acessado. Né? Vamos ver aqui o Web Proxy. Aqui. Então, que tipo de conteúdo, atividade está sendo acessada, da onde eu estou acessando, que tipo de conteúdo eu estou olhando, né? E se a gente vê aqui numa visibilidade aqui do SWG, eu tenho essa visão de que tipo de sites, se são sites de reputação ruim, que estão sendo acessados pelos usuários, né? Então, aqui eu tenho esse Shadow IT e aplicações também em nuvem, né? Então, acho que vale esse ponto, né? E acho que isso torna
uma forma prática a gente bloquear, talvez, alguma aplicação que está sendo acessada com reputação ruim, né, Marcos? Acho que tudo isso são pontos aqui para a gente agregar. Mas Shadow IT é muito importante hoje, quando a gente fala, né? Sim, sem dúvida. E eu queria Shadow mostrar... IT, Pode falar, Shadow pode IT, para falando que eu quem vou abrindo não aqui. necessariamente, não necessariamente todo mundo está familiarizado com esse termo, né? É toda aquela aplicação em nuvem que um usuário vai utilizar, vai estar acessando, que não está no escopo, né, de proteção da tua empresa, né? Não Exato. necessariamente a tua empresa estava planejando ter algum tipo de interação com aquela aplicação na nuvem, né? Então, é importante que seja mitigado riscos aí desse tipo de acesso. Exato, Uma perfeito. outra, um outro exemplo de SWG que é interessante é que, por exemplo, existem sites de rede social que é até interessante você permitir que o funcionário acesse, né? Por exemplo, o próprio LinkedIn, né? O Sim, LinkedIn não é só uma plataforma de você mandar um currículo, né? Também é uma plataforma de você, por exemplo, esse próprio evento aqui que a gente está fazendo agora, a gente usa o LinkedIn para divulgar, né, para atingir a nossa rede de conexão do LinkedIn e convidar as pessoas, enfim. Então, sim. as empresas permitem que os usuários, através da rede, acessem essa rede social, mas o perigo é quando você tenta fazer, por exemplo, através do LinkedIn, tenta fazer mandar um arquivo contenha dados sensíveis, né? Então você tem que ter uma ferramenta que consiga fazer essa checagem e bloqueie, né? Perfeito. O DLP, no caso o DLP, né? A perda de a exposição de dados sensíveis, né? Bem colocado. A gente consegue aqui fazer, através das políticas, né? Aplicar uma regra específica nesse sentido que você está falando. Então, a gente pode bloquear a rede Isso para rede social, social. Pode ter Facebook, e depois Instagram. fazer um bloqueio de upload dentro Exato, do LinkedIn, né? Então, acho que exato. é bem pertinente mesmo esse exemplo, né? Aqui eu queria É mostrar interessante. duas coisas, estava já entrando aqui, mas para mostrar um bloqueio de uma rede social, por exemplo, mas acho que é legal a gente mostrar o RBI, né? Quando a gente Isso, acessa um conteúdo, a RB é muito interessante. quando a gente acessa um conteúdo de jogos, por exemplo, então eu vou entrar nesse aqui, a gente vê que a gente vai ser redirecionado para dentro do RBI, né? Ou seja, vamos forçar a gente conectar nesse site, mas de uma forma isolada, né? Então, vamos acessar isolando de acordo com as políticas de segurança da empresa. Quando a gente conecta aqui, a gente acessa o site normal, com visibilidade é, bem semelhante ao conteúdo que a gente está acessando, mas a gente está protegido aqui. Esse site está isolado, ou seja, a gente está assistindo o site está sendo renderizado para a gente ver, e tudo que é carregado por trás, eu gosto de mostrar isso aqui, ó, Marcos, que é o código. Todo o código por trás do site é mantido, mas os links que estavam por trás, eles foram retirados. JavaScript, Interessante, código, interessante. né, código que eu digo, né, de chamada, né, Sim, sim. alguma linha realmente de Java, né, enfim, isso é retirado para que outros, né, coisas maliciosas não carreguem no browser, né, do usuário. Então, essa é Claro. uma forma bem interessante da gente falar do RBI, né, mostrar o RBI Na prática, né? na prática. Legal. Depois, vamos falar dos gerenciados e não gerenciados, que a gente falou muito, né? Eu acho que o caso de uso aqui é assim, se a máquina é gerenciada, ela tem as aplicações da empresa, né? Ela é, de alguma forma, administrada, tem uma certa visibilidade, e a gente tem que aplicar proteção mesmo para essas máquinas gerenciadas, né? Então,
porque a gente não sabe onde essas máquinas estão, mesmo que seja uma máquina da empresa, a gente não sabe onde elas estão, né? E da onde está vindo esse acesso, né? São alguns casos de uso dos gerenciados, né? E essa máquina gerenciada, a gente olha como essa aqui, né? Uma máquina que tem um agente do Forcepoint One instalado, né? Já conectada direto à nuvem do Forcepoint One, né? E aí, quando a gente acessa uma aplicação, por exemplo, do Google, que a gente tem configurado, vamos acessar aqui um Google Drive, por exemplo, né? É um acesso transparente, assim, né, para o usuário, mas aqui estão sendo aplicado políticas para o Google, né, o Workspace, né? Então aqui eu tenho regras, por exemplo, de DLP, para não baixar um conteúdo do Google, lá do meu Google Drive, né? Então, se eu baixo, por exemplo, uma planilha de colaboradores que contenha CPF, né, eu vou fazer um download, eu quero que isso seja controlado pelo Forcepoint One. Então, isso é bloqueado, esse download com conteúdo sensível. E eu tenho formas de fazer, eu posso dar somente leitura, tem várias formas de fazer isso, né? A planilha que é baixada é uma planilha que vem com conteúdo bloqueado, né? Como vocês estão vendo aqui. Ela Né? vem Então, vazia, né? Ela vem vem sem vazia, conteúdo. vem sem conteúdo, né? Então, é uma mensagem do agente, né? Do agente do Forcepoint One, tá? Mas, quando a gente fala do caso de uso de não gerenciados, é um acesso de qualquer lugar, né? E esse acesso de qualquer dispositivo também, né? Então, aí que se aplica o famoso reverse proxy, né? Ou seja, vamos aplicar nossa tecnologia, vamos forçar o usuário a passar por dentro da nossa nuvem, né? Então, como que a gente faz isso, né? Então, a gente vem numa máquina, por exemplo, aqui, não gerenciada, que significa uma máquina que não tem agente nenhum. Se vocês olharem a barra do relógio, né, enfim, não tem nenhum agente, né? Mas configuramos, integramos aqui a aplicação do Forcepoint One para que quando a gente acesse a aplicação em nuvem, a gente seja forçado a passar por dentro dessa nuvem. Então, eu vou acessar aqui, por exemplo, com e-mail, né? O e-mail né, da empresa, né? Então, eu vou dar um next aqui. O que vai fazer? A gente vai forçar a passar por dentro do portal do Forcepoint One, né? E aqui a gente coloca a senha do portal, né, que todos os usuários têm, e a gente passa a ser redirecionado para dentro do Forcepoint One, ou seja, a máquina aqui não tem nada, mas com essa configuração, Marcos, eu estou forçando. E o que é o reverse proxy? Vamos reescrever essa URL para que ela passe agora por dentro do Forcepoint One. Então, aqui está a URL nova que eu estou passando. E, legal, se eu acesso uma aplicação, vai sempre desse formato. Vou estar sempre passando por dentro do Forcepoint One, né? E se eu tentar baixar um conteúdo aqui do Drive, da mesma forma de um acesso de uma máquina não gerenciada, né? Eu tenho um conteúdo com documento, com informações confidenciais. A ideia é que isso também seja bloqueado, né? Conteúdo sensível, vamos bloquear. O que baixa aqui? Mesma coisa, o conteúdo foi bloqueado lá na ponta, né? Então, essa é a ideia desse caso de uso, né? Não gerenciados. Acho que é legal, né? Essa comparação, né? O pessoal entender, né, Marcos? Ficou boa, ficou legal, sim. E o ZTNA? Na minha opinião, ficou boa. Tá? Não sei se o pessoal está gostando. Estou suspeito para falar isso. Boa. Vamos falar rapidinho do ZTNA aqui, mas ele é simples da gente mostrar, né? Mas que casos de uso? Né? Vamos acessar. A empresa tem a necessidade de prover o acesso à aplicação interna, né? E vamos tirar a complexidade da VPN, né? E a vulnerabilidade que ela traz junto, e vamos dar o acesso direto àquela aplicação para aquele usuário, né? Acho que o principal ponto é esse, né, Marcos?
Sim, sem dúvida. E lembrando que, como você mesmo mostrou, né, a criação das políticas para a ZTNA, você vai estar fazendo do mesmo jeitão lá que você já fazia para as políticas do CASB, né? Então, muito Exato, semelhante, tá então aqui. é muito intuitivo. Tá? E olha que legal, eu fiz até uma regra, por exemplo, que os usuários acessem o Splunk, por exemplo, mas os usuários que tenham um Mac OS, eu bloqueio o Splunk, que ele não seja acessado, não acesse este CIEM. Então, aqui eu estou acessando de uma máquina Windows, e eu vou acessar o ZTNA. Vou só clicar nesse... Aqui é o portal, né? Portal de acesso às aplicações. E assim eu só vou clicar na aplicação, já vai me redirecionar da mesma forma, né? Com endereçamento interno, mas passando por dentro da nuvem. Aqui eu estou acessando a minha aplicação dentro da minha rede, né? Então, aqui no meu laboratório, a aplicação está aqui dentro da minha rede, do data center. Está aqui o meu Splunk, tá? Então, eu estou acessando lá dentro, tá? E se eu for acessar de dentro de uma máquina que tenha que é uma máquina que é um Mac, por exemplo, né? Deixa eu abrir o browser aqui neste Mac, por exemplo, e acessar o portal. Vamos ver. As credenciais aqui. Pensando que eu estou também num dispositivo, né? Aqui eu não tenho o meu Splunk aqui, tá vendo? Estou bloqueando, porque a minha regra lá dentro está falando que eu bloqueei, né? A minha regrinha aqui embaixo, tá? Dou um deny aqui, ó, na máquinas que tem o macOS. Tá? Então, é uma Muito forma bom, da gente customizar, tá? muito bom. Só E, lembrando, pode nas falar. políticas, quando você cria lá as opções de Data Loss Protection, você tem uma série de normas já prontas, né, de Aham. aderência a compliance, né, que você vai selecionar lá para utilizar naquela que tipo de análise você vai fazer de DLP. Se é, por exemplo, a que o Brasil usa, se é algum outro tipo Ah, de sim. política, né? Quando a gente vai Então fazer o a Force, discover, né? exato. Então a ForcePoint tem um conjunto bastante amplo, né, de policies de segurança já prontas, né, para você Sim, simplesmente selecionar que tipo de análise, né, atrelada àquela política que você vai fazer. Tá? Então, isso é bastante exato. interessante. Eu acho bacana quando eu vejo a demo e você navega ali, você tem as várias opções. Perfeito, perfeito. E acho que vale que é essa integração que a gente faz com a aplicação mesmo, né? A É, integração via API que dá para a gente essa visibilidade, né? exato. E, em resumo, acho que é isso. A gente pode dizer que a gente faz um gerenciamento aqui centralizado, embora a arquitetura, como você comentou, vamos reforçar que depois ela é distribuída. A arquitetura de implementação está baseado lá em AWS, tem bastante POPs, mas é um acesso unificado, né? Exato. E podemos proteger máquinas, acho que esse é um ponto para a gente reforçar. Usuários remotos, mas que a máquina seja gerenciada pela empresa, a gente coloca um agente, mas quando a máquina não é gerenciada, a gente faz esse redirecionamento e faz forçar passar por dentro do Forcepoint One para acessar esse outro lado aqui do mundo, a web, né? E sem a necessidade de ter VPN, né? Exato. Quando a Tá? gente fala de ZTNA, esse é o principal ponto, né? Basicamente, acho que falamos tudo. Basicamente era isso mesmo. É, e acho que vamos reforçar esse ponto de o tudo em um, a gente já reforçou bastante. A arquitetura Zero Trust também, né? Então, toda a plataforma está moldada em cima disso, mas a nossa presença global no mundo inteiro, com É, pontos de presença e uma escalabilidade, uma alta escalabilidade dentro da exato, arquitetura, permite isso crescer e atender aí todo tipo de empresa, né? exato, Com essa exatamente. confiabilidade. E você falou bastante da questão de performance também, né, Marcos?
Acho que vale a gente destacar isso. Isso é importante. Para você não impactar a experiência do usuário, né? Você não está colocando uma coisa lá, né, que vai estar impactando a experiência do usuário, né? Isso é terrível, né, para qualquer tipo de solução. Terrível. Aí não justifica, né? E por último, até que a gente está com um tempo aqui bem justo já, mas vamos falar do licenciamento, novas possibilidades, né? Então a gente já tinha o licenciamento que era o Web Edition, que era voltado para o SWG, tá? Está mantido. E dentro do SWG, do Web Edition, que a gente tem o Secure Web Gateway, a gente consegue proteger uma aplicação ZTNA, já vem aqui dentro. Consegue colocar em linha, proteger aplicações em nuvem, mas não tem nada de API com as aplicações em nuvem, tá? Aí a gente já tinha também o Cloud, que é um combo completo, que aí vem SWG, vem o ZTNA ilimitado, vem CASB inline também ilimitado, mas com 3 integrações via API, tá? Se quiser mais, tem add-ons de aplicações para a gente colocar, tá? De integração. Mas a gente veio com os 2 novos bundles, o de ZTNA, então vem o ZTNA ilimitado para quantas aplicações internas quiser, então só para ZTNA, isso é legal, e o bundle de CASB, né? Que aí vem CASB para você proteger inline, né? Quantas aplicações quiser, e via API a gente pode integrar até 3 aplicações no CASB Edition, tá? Então acho que esses são as novas modalidades aqui de licenciamento. Acho que deu para entender, né, Marcos? Depois a gente pode disponibilizar os materiais aí dessas novas formas de licenciamento, tá bom? Tá. Nós temos 2 perguntas aqui no chat. Vamos lá. Rapidinho, temos 1 minuto. Vamos lá. Quando vocês comentam sobre LinkedIn, é um filtro de um envio de um PDF ou qualquer outra informação sensível pelas mensagens da solução? É isso aí. É isso aí. Você vai colocar vai criar uma política que tem lá um tratamento de DLP, né, que não permite você fazer, por exemplo, um upload de um arquivo, enfim, ou imprimir alguma coisa, enfim, de acordo com a tua necessidade. Mas a gente coloca, né, a regra no SWG e evita o envio, o upload de informação. Evita o DLP, exato. Outra pergunta do João Vitor, a primeira foi do Robson Xavier, a outra do João Vitor Pimenta. O novo DLP BitGlass é uma opção SaaS da versão DLP on-premises? Não. Não, então, boa. Explica melhor aí. O DLP, na verdade, é o Forcepoint One, né? Era o que era BitGlass, agora é Forcepoint One. Ele é uma opção SaaS, mas ele é uma versão do DLP on-premise. Como o Marcos bem colocou lá no início, né? Complementa. É um complemento, né? Então, tem coisas aqui que a gente não faz com DLP Enterprise, né? E tem coisas no DLP Enterprise que a gente não faz no Forcepoint One. O Forcepoint One é uma forma SaaS simplificada da gente implementar também o DLP. Também o DLP, exato. Perfeito. Eu acho que é isso, né? Muito bom. Marcos, muito obrigado pela sua vinda aqui no FCT, pela sua participação. Espero que você tenha gostado. Cara, gostei muito e espero participar em próximos eventos aí com a Forcepoint. Toda terça estaremos aqui. Está à disposição como distribuidor também da Forcepoint, né? Entre outros. Muito bom. Obrigado aí, Marcos, a Ingram, por estar juntos aí com a gente. E obrigado a todos aí pela presença, pela participação. Mais um FCT. Semana que vem estamos aí de novo com um novo tema, novos convidados também. E estamos juntos, tá bom, pessoal? Obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado, gente.